Fala galera, tudo bem com vocês? Bonito na área e olha só, temos um convidado super especial. Vocês tanto têm nos perguntado quem é que fez o processo do nosso visto, como nós conseguimos a nossa residência. Então, nós trouxemos o cara, Cláudio da Seven Migration, para esclarecer todas as dúvidas para vocês. Então, antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Deixem seus comentários se vocês tiverem mais alguma pergunta e vamos para o vídeo. Então, primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas ao Cláudio, da Seven Migration. Primeiramente, obrigado, Rodrigo e Jéssica, pelo convite, pela oportunidade de a gente oficializar essa parceria, né? A gente já é parceiro natural aí, desde que a gente fez o processo junto, né? Essa parceria que a gente já vem construindo, né? A Seven Migration, ela existe há 5 anos, ela foi fundada pela Ana Júlia, né? Nosso quartel-general aqui, a gente está em Perth, mas a gente também tem um escritório em Adelaide, também tem uma agente de imigração, a Juliana Stockinger, em Sydney. Então a gente está aí hoje em 3 cidades, tentando ajudar o máximo de pessoas a conquistar o tão sonhado PR, né? Sim, muito obrigada de verdade, Cláudio, por ter aceitado gravar aqui com a gente, né? Então esse vai ser o primeiro vídeo de muitos que virão por aí. E como o Rodrigo comentou antes, né, esse primeiro vídeo é com o intuito de explicar um pouquinho mais qual é o nosso visto, né? O que nos levou à residência, quais são os requisitos, né? Qual é o passo a passo para a aplicação desse visto. Então, Cláudio, se você puder explicar brevemente, né, pra gente começar, qual foi o visto, né, que nós aplicamos e um pouquinho desse nosso início ali com a Seven Migration. Legal. Quando o Rodrigo me procurou, acho que foi em 2018, mais ou menos, uns 2 anos já faz, né? A ideia sempre, a gente acaba sempre fazendo um planejamento para o Skill Visa, né? O Skill Visa é sempre o caminho mais óbvio, porque ninguém quer ficar dependendo de empregador, tudo, né? Então a gente fez um planejamento para ele aplicar para o Skill Visa do estado de New South Wales, né, que é onde fica Sydney, né? Então a gente fez uma aplicação para o 190 de New South Wales. Agora, era uma coisa que eu já tinha adiantado para o Rodrigo. Falou, olha, 190 Skill Visa em Sydney é bastante concorrido, né? Você está concorrendo com muito mais pessoas do que se você tivesse numa área regional, né? Então sempre vai ter um pouquinho mais de dificuldade ou vai demorar um pouco mais para a gente receber esse convite, se ele vier, no final das contas, né? Se foi passando o tempo, né, o convite não saía, e aí o Rodrigo já estava trabalhando na área dele, né, profissional qualificado, experiente, exatamente o que a Austrália quer. E eu comentei com ele sobre a possibilidade de a gente fazer um processo de sponsor através da empresa. Processo de sponsor, todo mundo já assusta, né? Fala, nossa, mas como assim, sponsor? Vou ter que pedir para o meu chefe e tal. E eu tento sempre mostrar que é bom para a empresa no final das contas, né? A maioria das empresas gosta de fazer sponsor. Mas Cláudio, só antes, para o pessoal aqui que está pegando o vídeo de surpresa, poderia explicar rapidamente para quem nos assiste o que seria o sponsor? O sponsor é quando uma empresa australiana ela quer te dar um visto de trabalho, né? Então, se você tem um nível de qualificação, experiência que a empresa não consegue achar no mercado local, a empresa pode pedir para a imigração para sponsorar esse funcionário, patrocinar esse funcionário num visto de trabalho. Tem alguns que são da área regional, tem alguns que são só temporários e tem alguns que dão a residência permanente, que foi o caso do 186, que foi o de vocês. Bom, Cláudio, você podia então explicar quais são os requisitos para a aplicação desse visto do 186? Lembrando, claro, né, que cada pessoa vai ser diferente e cada perfil vai ser analisado de forma muito individualizada, justamente essa ideia de ter um agente de imigração, né, porque não tem uma receita de bolo, como a gente costuma falar, que se encaixa para todo mundo, mas os principais requisitos, né, que basicamente a pessoa precisa para a aplicação desse visto.
No caso específico do 186, que foi o visto que vocês aplicaram, ele provavelmente é o mais exigente, né? Porque ele já é um visto que já dá residência permanente direto, né? Quando a empresa faz a aplicação do visto do sponsor, quando o visto é aprovado, o nominee, né, que é o nomeado para aquela vaga, já vira residente permanente. Então, lógico, né? É muito mais vantajoso, mas também é muito mais exigente, né? Primeira coisa que a gente tem que sempre pensar, a pessoa tem que ter uma profissão que esteja na lista de médio a longo prazo, né? A Austrália, ela tem várias listas e a pessoa tem que ter pelo menos 3 anos de experiência full-time nessa ocupação. Fazer o processo de validação dessa ocupação na Austrália, também precisa ter o inglês competente, né? Que é o 6 no IELTS, 50 no PTE. Então, tem algumas exigências, isso por conta do empregado, né, do funcionário que vai trabalhar. Tem outras exigências que são a da empresa. Beleza, show! E esses também são, né, todos os requisitos que a gente teve que atender para poder aplicar para esse visto, não é mesmo, Cláudio? Exato, né? Como você já tinha 3 anos de experiência, já tinha validação, sua ocupação estava na lista de médio e longo prazo, né? A chave para a gente pensar também, cogitar esse visto. Sim, exatamente. E quando a gente fala de sponsor, muitas pessoas já têm, né, em mente aquele tempo que precisa ficar na empresa para atender os requisitos, né, do sponsor, do visto. Tem sponsor ali que, né, de curto prazo, de 2 anos, que daí pode ser estendido ali para 4 anos, que seria de médio prazo. Mas para o 186, tem algum prazo determinado? Ele tem um prazo determinado, mas é muito diferenciado esse visto. A maioria dos vistos de sponsor, pelo menos os outros 2 vistos de sponsor que existem, o 482 e o 494, a pessoa precisa ficar na empresa por 3 anos para depois virar residente permanente, né? No 186 é um processo inverso. Você vira residente permanente, depois você tem que continuar trabalhando para a empresa por 2 anos. Mas você já vai ser residente permanente. Vamos dar alguns exemplos aqui. Se você quiser fazer uma faculdade, você já tem desconto por ser um residente permanente na Austrália. Você já tem saúde pública. Se você tiver filho, seu filho já pode estudar em escola pública gratuitamente. Se o seu filho nascer, ele nasce australiano. Então já tem várias vantagens que durante esses 2 anos que você ainda tem que cumprir na empresa, depois de ter o visto aprovado, é muito melhor do que se você tiver na dependência desses 3 anos trabalhando para a empresa para depois virar residente permanente. Inclusive, quem já está na Austrália pelo menos há 4 anos, depois de 1 ano no 186 já pode aplicar a cidadania. E se você tivesse em qualquer outro visto de sponsor, você teria que esperar os 3 anos trabalhando para a empresa para depois aplicar o seu permanente, para depois pensar em aplicar a cidadania. Então, com certeza o 186 é o visto ideal, assim, para quem, pelo menos para quem cumpre os requisitos. E este seria, né, o nosso próximo passo, né? Aplicar para a cidadania. Se tudo der certo, ano que vem a gente vai estar aplicando, então. Se Deus quiser, com certeza. Bom, Cláudio, falando agora do partner, né, que foi o meu caso. Eu entrei no visto juntamente com o Rodrigo e essa também é a dúvida de muitos, né? Quais são os requisitos e quais são também os benefícios que ele recebe? Legal. Então, quando o aplicante principal do 186 faz o seu processo, ele já inclui automaticamente toda a sua família, né? Esposa, esposo e filhos dependentes podem entrar no visto junto com ele. A única exigência para o partner, além de provar que é parte da família, né? Provar que tem um relacionamento de casal, ou então os dependentes, os filhos dependentes, provar que são realmente dependentes. Se for maiores de 18, né? For 17 anos ou abaixo, eles já são automaticamente dependentes. Mas basicamente, para o partner ou para qualquer dependente maior de 18 anos, a pessoa precisa provar que tem Functional English. Functional English é uma nota 4,5 no IELTS. Eu diria que é uma pessoa que está ali no intermediário para baixo. Já deve conseguir uma nota 4,5 no IELTS, e é na média também, não precisa nem ser mínima, né? Como é o caso do aplicante principal, que tem que ter o 6 em todas as bandas do IELTS, por exemplo, né? Então, tem que provar o inglês, que não tem nenhum antecedentes criminais, tem que provar que tem boa saúde, porque eles também vão calcular o
quanto de custo você vai dar em termos de saúde, e esses são os requisitos do partner, né? Tudo que envolve skill, né? Tudo que envolve qualificação, experiência, tudo do aplicante principal. Quando o aplicante principal pega o visto, automaticamente toda a sua família já pega junto. É toda a família que for inclusa. Então fica todo mundo no 186, todo mundo vira residente permanente. A única coisa é que depois da aprovação, o aplicante principal tem a obrigação de continuar trabalhando para a empresa por 2 anos. Os familiares, eles ficam livres para fazer o que quiser. Certo. E importante também lembrar que o processo todo, ele acontece num momento só, né? Por exemplo, a uma hora que é aplicado o visto, com toda a documentação, né, do Rodrigo, no caso, como foi, enquanto a minha não estava toda inclusa lá, não foi dado andamento, né? Exato, porque o Rodrigo, ele tem que cumprir com o critério dele, mas você tem que cumprir com o seu também, né? E o visto só vai ser finalizado quando todo mundo cumprir os seus próprios critérios. E o bacana de um visto como o 186, por exemplo, que é um visto permanente, ainda existem alternativas, né, para o familiar. Por exemplo, se você está vindo para a Austrália, você é uma pessoa qualificada, experiente, a gente vai aplicar o seu visto permanente, seja um 86 ou seja mesmo um skill visa, e o seu esposo e esposa não falam inglês, né, eles não têm nenhum conhecimento de inglês, o visto não vai deixar de ser aprovado porque a pessoa não tem inglês. A única coisa é que, pelo fato dessa pessoa não ter inglês, vai exigir uma taxa extra. E além disso, eu acho que o governo oferece também depois para esse familiar, né, que não fala, que não tem domínio da língua, que faça um curso oferecido pelo próprio governo, não é isso? Eles vão usar esse valor e deixar um crédito para esse familiar ir numa escola de inglês estudar, até pelo menos chegar num nível intermediário. É legal porque eles incentivam realmente a pessoa usar esse valor e não só vir para cá, porque quem está migrando permanentemente, né, tá vindo para um país onde o inglês é a primeira língua, tem que pensar que vai ter que falar inglês, não vai dar para ficar se baseando só no seu marido, né? Você fala, olha, vai lá comprar pão para mim, né? Você vai ter que se virar. Exatamente. Incluso na sociedade, né? A socialização, né? Inclusive, o que eu tava percebendo, o que eu tava lendo esses dias, que antigamente toda essa questão migratória, né, principalmente dos partners, né, vindo pra cá, era muito mais fácil comparado com hoje em dia, né? Só que aí depois de um tempo, o governo começou a perceber que tinha muita gente aqui que não tinha domínio da língua, por exemplo. E aí ele falou assim, não, peraí, tá virando palhaçada, né? Agora todo mundo tem que fazer o teste pra pelo menos mostrar que tem um mínimo, né, de domínio da língua, ou então, como você falou, vai pagar mais por esse visto, mas aí depois o governo quer se certificar de que de fato essa pessoa vai frequentar cursos, né, de inglês. Tem esse filtro, né, pra justamente colocar pessoas que vão agregar mesmo no país ou que têm interesse em seguir morando aqui, mas tendo domínio da língua. Sim, não, isso é uma coisa muito importante, porque foi exatamente por isso que recentemente eles mudaram o sistema de pontuação, né? Antigamente, se você tinha um parceiro que falava inglês e tinha uma qualificação que tivesse demanda na Austrália, antigamente essa pessoa dava 5 pontos extras, né? Hoje em dia, se você é solteiro, você ganha 10 pontos. E para ganhar os mesmos 10 pontos como casal, o seu parceiro tem que ter o inglês e tem que ter uma qualificação que tem demanda na Austrália. Por que eles fazem isso? Porque eles pensam assim, bom, se eu vou trazer uma pessoa qualificada e experiente para a Austrália no Skill Visa, e essa pessoa vai trazer uma pessoa junto dela que não é experiente nem qualificada, eu vou estar empatando, né? Eu sempre falo para todo mundo, né? A imigração não é favor que a imigração está fazendo para ninguém. Imigração é um plano econômico, né? Eles querem trazer pessoas qualificadas, experientes e que falem bem o inglês para ajudar na economia. É exatamente isso. Cláudio, e só para o pessoal ter uma ideia, qual é o tempo em média que leva até juntar essa documentação e o tempo de processamento desse visto?
Olha, para preparar a documentação, não demora muito, demora semanas, né? Claro que como envolve a empresa, né? E às vezes os empregadores, né? Como foi o seu próprio empregador, são bem ocupados, né? Então muitas vezes é um pouco mais difícil a gente conseguir toda a documentação da empresa, né? Não é nada assim fora do comum, né? São documentos totalmente possíveis, mas realmente pelo fato dos empresários, né? Quando tem que cuidar da empresa, ainda vai ter que cuidar do processo do visto do funcionário, né? É um processo que vai tomar um pouquinho de tempo dele, né? Então, lógico, a gente sempre fala, olha, vamos permitir aqui pelo menos um mês antes de a gente ter que aplicar esse visto para a gente preparar tudo. Muitas vezes, numa emergência, a gente até pode fazer até em uma semana, né? Mas claro que a gente tenta fazer de uma forma que fique tranquila de fazer o processo todo sem sustos. Uma vez que o visto foi aplicado, o tempo médio varia muito, cerca de 4 meses para o visto ser aprovado. Agora, em tempos de coronavírus, esse tempo de processamento está demorando mais. Mas uma pessoa que aplicou esse visto de dentro da Austrália, ela recebeu um bridging visa, né, um visto ponte, para permitir que ela permaneça no país entre o término do último visto dela até a aprovação do próximo. Já vai poder trabalhar à vontade, né, já vai ter a saúde pública, ela já tem direito. Então, é por isso mesmo que a imigração não está nem tão preocupada em demorar um pouquinho mais, porque sabe que a pessoa aqui está confortável, já está com a saúde pública, já está com permissão de trabalho full-time, eles só estão esperando um pouquinho mais de tempo para processar o visto de acordo com a demanda que eles têm. No nosso caso, levou, acho que, se não me engano, 4 meses. Foi bem rápido até. Até a gente estava impressionado que foi tão rápido. Esse já é um visto de residência, né? O PR, né? O Permanent Residency Visa, né? Ele tem várias categorias. O 186 é uma dessas categorias que já são residência direto, né? A empresa faz uma aplicação que é a nomeação, ela te nomeia para essa vaga e você faz a aplicação do seu visto, né? O seu visto só vai ser aprovado depois da nomeação, mas se tiver tudo certinho, é muito provável e capaz que tudo seja aprovado no mesmo dia ou dentro de alguns poucos dias. Uma vez que a nomeação está aprovada, é só questão de tempo, dias ou semanas, para a gente providenciar tudo que está faltando para o visto, para ser aprovado também a residência permanente e o visto. Na Seven a gente tenta já deixar tudo prontinho para sair tudo junto, porque senão fica 2 comemorações picadas, né? É legal a gente já comemorar tudo de uma vez. Sim, tudo de uma vez só. Como o Cláudio mesmo falou, né? Cada caso é um caso, cada caso deve ser analisado de forma muito individualizada. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer uma consulta, né, para a Seven Migration avaliar o perfil de vocês e ver qual é o visto que poderia eventualmente se encaixar, a gente vai deixar o link aqui embaixo. E se vocês têm outra pergunta, qualquer outra pergunta, deixem aqui nos comentários. A gente vai fazer outros vídeos com a Seven e eles vão poder esclarecer tudo em detalhes. E muito obrigada, Cláudio, por disponibilizar do seu tempo, vindo aqui com a gente, respondendo essas perguntas, né, esclarecendo melhor um pouquinho sobre o nosso visto. A gente só tem a agradecer de verdade pela participação aqui no nosso canal e também pela parceria, né? Não, eu que agradeço, é muito bom a gente criar novas parcerias, né? Principalmente que a gente pôde fazer parte do processo, isso é muito gratificante. Esse é realmente o motivo de a gente acordar todo dia e vir para o escritório, né? Eu agradeço muito a participação, a gente vai estar de volta, a gente ainda vai conversar muito, tirar a dúvida de todo mundo que perguntar. Com toda certeza vocês estarão aqui de novo. Seven Migration só tem profissionais altamente qualificados, né? Cuidaram de todo o nosso processo do início ao fim. E o melhor de tudo são brasileiros, conterrâneos. Então essa comunicação ajuda bastante, especialmente porque a parte burocrática já é um pouquinho difícil e ainda ter que lidar em outra língua é um pouquinho complicado. Então a Seven Migration aí tem um diferencial aqui para os brasileiros, não é mesmo, Cláudio? É isso aí. Tem uma grande vantagem que é poder falar na mesma língua. Sempre a comunicação fica muito mais fácil, né? Não só a gente gosta, mas os clientes também gostam. Então vamos se assumir que a gente é brasileiro e vamos falar português mesmo. Isso aí, claro. É isso aí. Pois é, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum vídeo, porque tem mais conteúdo fresquinho vindo aí para vocês. Não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, a gente tá sempre lá
acompanhar em tempo real no Instagram. Não se esqueçam também de acompanhar a Seven. Vamos deixar o Instagram deles aqui também. Eles estão sempre postando vídeos novos por lá, conteúdo de qualidade. Fique por dentro de tudo que está rolando na imigração aqui na Austrália através do perfil da Seven Migration. A gente sempre acompanha eles, sempre tem vídeos, stories, novos posts, então vale a pena conferir. Então é isso, pessoal, nós ficamos por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau.